texto de hoje é: será sempre conforme esboçado na nossa mente. E está escrito da seguinte forma: o resultado de nossas realizações dependerá de como as mentalizamos. Se mentalizarmos, quer obter sucesso, custe o que custar, teremos sucesso. Mas se os sentimentos inseguros, tais como posso não conseguir ou posso falhar, nos dominarem, iremos fracassar. Nada se aproximará de nós se a nossa mente não os desejar. Assim, tudo o que ocorre ao nosso redor não passa de ser o reflexo do que mentalizamos. Por conseguinte, não devemos mentalizar coisas negativas e sombrias como ira, ódio, ciúmes, desconfiança e outros. Devemos, sim, ter sempre um sonho e mentalizar algo belo com pureza e alegria. Através disso, certamente a nossa vida real também se tornará maravilhosa. Entramos na seção Pensar sobre a Vida, na qual abordarei a fórmula da vida, o assunto mais importante em minha filosofia. Já mencionei que a pontuação da maneira de pensar vai de 100 negativos a 100 positivos. O título desta sessão diz que a nossa vida será exatamente conforme mentalizamos. Esse conforme mentalizamos corresponde ao fator maneira de pensar da fórmula da vida. Há expressões similares mencionadas também nos ensinamentos do budismo. A vida será conforme mentalizamos. Aquilo que pensamos surgirá como fenômeno físico, exatamente como concebido. Contudo, são pouco aceitos pelos intelectuais. Abordei até agora que o resultado da fórmula da vida é o produto da multiplicação dos fatores, maneira de pensar, dedicação e capacidade. Dentre esses fatores, o mais importante é a maneira de pensar, pois tudo o que esboçamos na mente, tudo o que carregamos em nossos corações, a nossa maneira de pensar, ideias, filosofia, enfim, tudo aparece em nossas vidas exatamente conforme foi pensado. Por isso utilizei a expressão será exatamente conforme mentalizamos. Os intelectuais podem até protestar, porém não se trata de uma simples teoria. Gostaria que todos a compreendessem como a razão, a lei do universo. Eu já explanei por várias vezes sobre o ensinamento do budismo Inga Ohu, justiça retributiva. Boas ações, trazer felicidade, as más, a infelicidade ou causa e resultado. Citando diversos exemplos desse ensinamento, dei enfoque especial ao enunciado: pensamento permanente gera karma. O karma corresponde à causa dentro da justiça retributiva. Assim, o pensamento permanente gera a causa, e esta infalivelmente gera um resultado. Em outras palavras, Shakyamuni pregou para não ter maldade em nosso pensamento, pois o que sentimos e pensamos tem uma grande importância. Tenpu Nakamura também nos deixou esse ensinamento: jamais possua pensamentos sombrios, com que estou de pleno acordo. Há também um provérbio chinês que diz: há bênçãos no lar em que se acumulam virtudes. O seu significado é que os lares das pessoas que acumulam virtudes ocultas, virtudes praticadas longe dos olhos dos outros, serão sempre abençoados com boa sorte. Nós utilizamos com frequência a palavra virtude, a qual, de maneira sintética, significa ter um coração altruísta. Chamamos de virtuoso aquele que sempre pensa nos próximos, estima-os e ajuda-os. É quem pratica tais atos no seu dia a dia, pois as virtudes não são medidas pelos pensamentos elevados, nem pela nobre filosofia que contém. A pessoa verdadeiramente virtuosa é aquela que tem como arma de vida dedicar-se em prol dos outros e da sociedade. Contudo, não significa que tudo o que esboçamos na mente irá se concretizar de imediato. Portanto, tenho me empenhado muito para explanar sobre a lei do universo para que todos acreditem nesta teoria. Mas esta não é uma tarefa fácil. As pessoas não conseguem acreditar na teoria porque os resultados dos bons e dos maus pensamentos não surgem de imediato, de maneira clara. Entretanto, conforme falei há pouco, quando observamos num espaço de tempo de uns 30 anos,
a teoria da justiça retributiva faz sentido. Às pessoas com idade mais avançada, peço que tentem fazer uma retrospectiva de suas vidas num espaço de tempo de 20, 30 anos. As demais, vejam como estão hoje em relação ao passado. As vidas das pessoas são as mais diversas. Há aqueles que tiveram infância sofrida, cuja sorte, porém, mudou no meio do percurso para depois voltar a levar uma vida de penúria na velhice. Outros tiveram uma vida feliz, com muita fartura desde a infância até se formarem na universidade. Depois do que, no entanto, a vida tornou-se difícil, trazendo muitos sofrimentos. Porém, ao se analisar a relação do sentimento dessas pessoas com os resultados que tiveram na vida, e em um espaço de 10 anos no mínimo e de 30 anos no máximo, se observará que as coisas fazem sentido. Assim, a expressão "as coisas são conforme mentalizamos", que lhes disse há pouco, não significa que aquilo que pensamos se concretiza imediatamente. É um resultado que será percebido quando observado dentro de um período mais longo, ou seja, ao longo de nossas vidas. Contudo, mesmo visto em um espaço de tempo mais longo, há casos em que as coisas não se encaixam. Isso gera dúvidas em muitos que passam a pensar se o que estou explanando seja realmente uma verdade. Se isso não ocorresse, certamente todos afirmariam: é exatamente conforme o Senhor disse, eu me rendo. Passei então dias a pensar: como devo fazer para que eles acreditem? Será que não há um meio mais eficaz? Foi quando me deparei com um livro psicografado que falava sobre o espírito de um índio chamado Silver Birch, já mencionado por mim aos senhores. Nesse livro, encontra-se esse trecho. As pessoas não acreditam que tudo o que mentalizamos é concretizado sob a forma de fenômeno físico, exatamente como foi concebido. Mesmo que isso não se realize nesse mundo material, se considerarmos o mundo espiritual, onde estou no momento, tudo acontece sem 1 milímetro de diferença. Fiquei bastante surpreso com esta frase que ocupava apenas 2 a 3 linhas do livro. Realmente, nem tudo será observado neste mundo. Especificando tal resultado, é proveniente daquele pensamento. Isso se comprova quando vemos pessoas de mau caráter fazendo o que querem e as pessoas de boa índole sofrendo muito. Entretanto, considerando-se um espaço de tempo mais longo, podemos observar que tais sofrimentos são, de alguma forma, uma provação, no bom sentido, concedida por Deus para que essa pessoa obtenha um grande progresso como ser humano. Isso se evidencia pelo fato de que quem superou tais provações leve agora uma vida maravilhosa. Por outro lado, apesar de parecer que a vida das pessoas de mau caráter ir bem, elas sempre acabam em ruína. Mesmo com essas explicações, pode ainda haver pontos que não façam sentido, mas de acordo com o que disse Silver Birch, se considerarmos o tempo mais longo que inclui o mundo espiritual, as coisas neste mundo são feitas de maneira que tudo se encaixa sem 1 milímetro de diferença. Essa é a minha compreensão.